Este é um tópico importante. Às vezes você faz a coisa certa e a vida é difícil. As Escrituras nunca prometem que sempre sentiremos a presença de Deus, mas prometem que Ele jamais nos deixará. Estes princípios, ensinados desde a época de José no Egito, ainda se aplicam a nós e podem nos abençoar hoje. Graças a Jesus Cristo, o pior acontecimento jamais é o evento final. A história principal de hoje é sobre José e sua túnica especial. É conhecida no mundo todo, em parte pelos filmes. Mas vamos começar com duas histórias bem menos conhecidas. Não são sobre José, e se fossem mostradas graficamente, seriam para maiores. A classificação indicativa da aula de hoje não será para maiores, mas terá temas fortes. Então, é um aviso. Prossiga com cuidado. Há uma razão pela qual as histórias sobre as quais falaremos hoje não são contadas na primária. E começaremos com o silêncio de Diná. Antes de falarmos sobre Diná, veja o que a doutora Amy Easton escreveu. Textos bíblicos não existem para nos deixar à vontade. Existem para nos fazer pensar, sermos engajados por Deus e afetar nossa transformação. Muitos desses textos problemáticos, dos quais um número significativo envolve a vida das mulheres, estão bem posicionados para fazer exatamente isso. As questões que levantam sobre poder, violência, abuso, cumplicidade e subjugação são todas muito relevantes na sociedade de hoje. E a reflexão que provocam pode nos ajudar enquanto trabalhamos em prol da mudança individual e social. Quando vimos Jacó por último, ele estava preocupado com Esaú, certo? Estava com muito medo e angustiado. Mas tudo deu certo entre eles. Lemos que, depois da luta no acampamento e de encontrar seu irmão Esaú, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. Diná é a única filha de Jacó que temos o nome. Ela sai para encontrar as outras mulheres porque se mudaram. Mas então a tragédia ocorre. Lemos que o príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Esta é uma história difícil e seria fácil ignorá-la ou amenizá-la. Mas como a doutora Easton escreve, embora possamos compreensivelmente ficar desconfortáveis usando termos perturbadores como estupro e abuso, e possamos preferir empregar expressões como desonrada e agredida, é fundamental que nomeemos esses acontecimentos com exatidão. Deixar de fazer isso nos impede de reconhecer os horrores que ocorreram antigamente e, mais importante, de reconhecer os horrores que ainda ocorrem hoje. O uso de expressões mais amenizadas integra a cultura do silêncio que possibilita a continuidade das atrocidades. Mas então, na história de Diná, lemos que Siquém depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Siquém fala com o pai e diz: "Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela." Agora, nós leitores modernos nos perguntamos: e a Diná? O que ela quer? Como ela se sente? Ela está em segurança? E aqui reside parte da aflição. Jamais ouvimos a sua voz. Na verdade, Diná é a única personagem com nome no capítulo que não possui fala nem pensamentos registrados. Essa é uma razão pela qual não quis pular Gênesis 34. Não queremos silenciar a história de Diná. Quando Jacó ouve o que aconteceu com Diná, ele fica quieto. Ele aguarda até que seus filhos retornem ao lar. E quando eles chegam, lemos que os filhos de Jacó ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó. Algo que jamais se deve fazer. Ramar, o líder local e pai de Siquém, vem a Jacó e diz: "Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região." Parece generoso, mas note o que está faltando. Nenhuma menção ao que foi feito a Diná. Nenhuma desculpa, nenhuma justiça. E parece que Diná continua na casa de Siquém. Não há referência aos sentimentos dela ou ao seu desejo de permanência. Então Siquém toma a palavra. Ele diz: "Por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela", implorou. "Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher." Os filhos de Jacó dizem: "Não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nós." Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós somos,
Entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Então Siquém concorda, e ele e o pai dele convencem todos os homens da cidade de que é uma ótima ideia. Então, todos são circuncidados. Enquanto ainda estão se recuperando, Simeão e Levi, que são 2 dos irmãos de sangue de Diná, pegam suas espadas e entram na cidade. Eles matam todos os homens, incluindo Amor e Siquém. E então o resto dos irmãos se junta e saqueia a cidade, tomando rebanhos, gado, riquezas, mulheres. Eles trazem Diná de volta para casa. Quando o pai Jacó ouve tudo isso, ele fica horrorizado. Ele diz: "Vocês arruinaram minha vida. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada." Novamente, note o que está faltando na preocupação de Jacó. Ele não fala sobre Diná. Ele não fala de Deus. Simeão e Levi acham que tudo foi justificado. Eles dizem: "Por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta?" E assim termina o capítulo. Não há comentário divino. E então vemos apenas o silêncio. Não há mais nada. Entendo por que esta história não está em Vinde, Segui-me. É um dos únicos capítulos de Gênesis de fora. Recentemente, um dos meus alunos observou que cada capítulo do livro de Gênesis já foi citado em alguma conferência geral, exceto Gênesis, capítulo 34, o capítulo que estamos discutindo. Não estou criticando, mas a conferência geral talvez não seja o lugar certo para este relato. Contudo, acredito que é fundamental criar espaços para lermos e ponderarmos sobre o que Diná vivenciou. Não podemos persistir em silenciar a Diná, pulando a história dela. Dra. Easton afirma que textos como o de Diná estabelecem um espaço permitido pela Bíblia para que o abuso seja nomeado e discutido em um contexto eclesiástico. Isso pode conceder às pessoas a liberdade e o espaço necessários para que compartilhem suas vivências e busquem o caminho da recuperação. O silêncio possibilita a continuação do abuso. Leituras produtivas de textos desanimadores nos ajudam a discutir abertamente desafios modernos, como violência, abuso e a exploração dos marginalizados e desfavorecidos. Frequentemente, essas leituras também expõem como Deus e os editores bíblicos não estão aprovando a violência presente no Velho Testamento. Na verdade, estas histórias existem para serem condenadas e mostrar um novo caminho. Dra. Easton, que citei, escreveu artigos muito fortes sobre isso, e eu os linkei no site do curso. Vamos pausar um momento. Qual você acha que é o valor de ter esta história nas Escrituras? Que mensagem ela tem para nós hoje? Eu acredito que a mensagem para nós hoje é que a vida continua e nós temos que encarar o bom e o mal. Eu acho importante para nós vermos o que aconteceu e como foi tratado e reagido como nós reagimos. E ao olharmos para nossas vidas, precisamos perceber que essas coisas ainda acontecem hoje e não podemos nos calar. Precisamos nos levantar e defender aqueles que não podem se defender, aqueles que foram abusados, aqueles que foram feridos. O pecado e a atrocidade foram causados por outra pessoa, sobre a qual não tem controle. E elas não têm culpa, não têm nenhuma razão para se sentirem mal. Não fizeram nada de errado, foram as vítimas. Obrigado. É realmente difícil em momentos de dor e luto, quando sentimos que também fomos prejudicados. Esta família, por exemplo, sofreu muito. A irmã amada foi tão maltratada e ferida, e eles não gostaram nada disso. E às vezes, quando estamos nesse estado de apenas dor emocional, dê um passo atrás e olhe para toda a situação. E pense no que Deus quer aqui, não o que eu quero. Vingança ou tentar acertar as coisas para mim. Mas sim, o que Deus deseja. Obrigado. A ideia que surge em minha mente é, enquanto eu trabalho com as mulheres ao redor, elas não entendem o quanto o Senhor as ama. E creio que isso se deve à forma como a sociedade as tratou. Claramente, desde tempos antigos. E penso que uma das belezas do Evangelho reside no fato de que Jesus Cristo ama a todas as pessoas. Principalmente as mulheres. Obrigado. Recentemente, vi um livro chamado O Projeto Diná. A autora é Monica Coleman, e ela está pedindo aos cristãos que criem um espaço para que as vítimas de violência sexual possam narrar suas experiências no contexto da igreja. No livro ela escreve: "Quando eu estava sendo estuprada, eu orei para que Deus parasse. Eu queria que Deus interviesse.
um raio, uma sarça ardente, algo. Eu supus que se Deus conseguiu abrir o Mar Vermelho para os israelitas, ele poderia impedir aquele homem de consumar o ato contra mim. Mas Deus não interveio. Não houve separação mística do mar. Nenhuma sarça pegou fogo, nenhum raio atingiu. Para mim, senti que Deus me abandonou no momento de maior necessidade. Por que Deus não fez parar? Quando ousei expressar minha pergunta, as respostas que recebi me magoaram ainda mais do que não ter resposta alguma. O estupro foi consequência da sua própria falta de fé. Deus não resgata aqueles que se colocam em circunstâncias pecaminosas ou arriscadas. Deus permitiu que você passasse por isso para que pudesse aprender e auxiliar outros. Nenhuma dessas explicações me convenceu. Elas apenas me fizeram sentir pior. Que tipo de Deus, eu me questionei, autorizaria tanta dor em minha existência? Eu preferia que alguém tivesse dito o que eu digo agora. Eu não sei. Eu não sei a razão do sofrimento e do mal no mundo. Não sei por que Deus intervém em certas ocasiões e se omite em outras. Não sei por que Deus não impediu o ocorrido. Eu simplesmente desconheço. Mas eu sei que Deus sofre conosco e nos ama o suficiente para nos confortar em nosso sofrimento. Nas instâncias mais destrutivas de sofrimento, a consciência da presença de Deus é onde encontramos a redenção. Ao refletirmos sobre Diná, espero que nos lembremos de Agar. Falamos dela há algumas aulas. Ela também era uma mulher marginalizada, sofrendo e expulsa. E no deserto, sozinha, ela encontrou Deus. Lembra? Ela deu um nome a ele. Ela declarou: Tu és o Deus que me vê. O Deus que viu Agar. Também viu Diná. E o mesmo Deus, um dia, também padeceria em silêncio. Está escrito: Ele foi oprimido e ele foi afligido. Porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. As escrituras não dizem o que aconteceu com Diná. Só sabemos que ela foi com a família para o Egito. Mas tradições judaicas posteriores dizem que Diná foi curada, casou e teve filhos. Espero muito que isso seja verdade. Gênesis capítulo 34 é um capítulo sem herói. Mas a Bíblia inteira não é. Não sabemos o desfecho da história de Diná na mortalidade, mas temos a certeza de que, quando o Salvador retornar, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. É verdade para Diná, para nós e para quem amamos. Agora, provavelmente já são histórias pesadas demais para um dia. Mas há outra história perturbadora nestes capítulos. É a história de Judá e Tamar. Assim, no meio da narrativa sobre José, existe um drama familiar escandaloso que diz respeito a Judá e a sua nora, Tamar. Vamos explorar a história. Gênesis capítulo 38 começa com Judá casando com uma mulher cananeia e eles têm 3 filhos. O primogênito de Judá, se casa com uma mulher chamada Tamar. Ele é perverso e Deus o mata. Pense na vida de Tamar até agora. Ela casou muito jovem. Casou com um homem perverso. Isso não é bom. Agora ela é viúva, tem uma vida difícil e piora. O costume da época era que, se um homem morresse, deixando sua esposa sem filhos, o irmão dele tinha a responsabilidade de casar com ela e ter filhos para o irmão. Judá manda Onã casar com Tamar, mas Onã não quer ter filhos para o irmão. Então, quando Onã dorme com Tamar, ele impede a gravidez. E assim, Deus também o leva à morte. Judá fica nervoso. Nós sabemos por que os filhos dele morrem, mas para Judá, ele pensa: toda vez que um filho casa com Tamar, morre. Só me resta um filho. O que acontecerá se ele se casar com Tamar? Então Judá instrui Tamar a retornar e viver como viúva na casa de seu pai. Quando o filho mais novo dele estiver mais velho, Tamar poderá casar com ele. Mas o tempo decorre e Tamar compreende que Judá não lhe entregará seu filho mais novo. Agora, reflita sobre Tamar e a vida dela. Naquela época, mulheres casavam cedo, na puberdade. Ela tinha 13 ou 14 anos no primeiro casamento. Agora, 2 maridos morreram. Ela deve ter uns 17 ou 20 e poucos anos. E ela pensa: eu quero ter uma família.
Judá não está me dando meu direito e meu privilégio. É aqui que a história fica um pouco interessante. Tamar ouve que Judá está indo para a direção dela tosquiar suas ovelhas. Então ela remove suas roupas de viúva e coloca um véu no rosto para se disfarçar. Ela espera na estrada. Judá a vê e pensa que é prostituta. Ele tenta contratá-la. Ela pergunta o preço. Ele oferece um cabrito, mas ele não tem um cabrito com ele. E assim Tamar diz: "Dê-me seu selo, seu cordão e seu cajado, para que eu saiba que você realmente voltará." Era como a antiga identidade com assinatura. Eles dormem juntos. Ela concebe e então volta calmamente para casa, veste novamente suas roupas de viúva e espera. Quando Judá manda o cabrito buscar as coisas, ele pergunta: "Onde está a prostituta?" Os moradores dizem: "Não tem prostituta aqui." Então Judá pensa: "Ah, não, perdi minhas coisas." Ele volta para casa. Bem, 3 meses depois, chega a notícia a Judá. Sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá fica indignado. Ele ordena: "Tragam-na para fora e queimem-na." Tamar está sendo conduzida à morte certa, mas ela envia uma mensagem a Judá. Ela diz: "Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado?" Judá fica chocado ao compreender o que ocorreu. Ele declara: "Ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. Tamar pode viver." Na hora certa, ela dá à luz gêmeos. E um desses gêmeos, Pérez, se tornará o ancestral do rei Davi e, por fim, de Jesus Cristo. Mateus começa seu evangelho com a genealogia de Jesus. E nesta genealogia, 5 mulheres são mencionadas, e Tamar é uma delas. Esta história não é para crianças, mas está na Escritura. Por que você acha que ela está nas Escrituras? Gosto desta visão da doutora Easton. Ela diz: "A história de Tamar me inspira a manter a esperança e a continuar agindo naqueles momentos em que me sinto estagnada ou quando não consigo ver as vantagens de minhas ações. Com o exemplo dela, eu obtive força para trabalhar dentro de sistemas que por vezes são injustos e complicados." Outro princípio poderoso da história é que ela é um lembrete de que muitas pessoas têm famílias complicadas. Você pode falar com um amigo que diz: "Todos os meus ancestrais foram pioneiros." E você pensa: "Todos os meus ancestrais foram piratas." Mas Jesus tem uma família com um histórico complicado. Somente porque seus pais ou avós eram muito disfuncionais, não significa que Deus não possa criar uma família maravilhosa na sua vida. Na verdade, essa é uma mensagem geral de todos esses capítulos. Nas histórias que estamos vendo muitas famílias imperfeitas, e Deus ainda está trabalhando com elas. E vemos isso na história de José. Hoje, vamos nos concentrar em 3 partes da vida de José: José e a túnica, José e a esposa de Potifar, e José e o faraó. Ao começar a história de José, vemos que não há muitos heróis. A mãe de José, Raquel, já morreu. Ela faleceu ao dar à luz seu irmão mais novo, Benjamim. E Jacó sente muita falta de Raquel. Ele favorece José, o filho dela, acima dos outros. Quando criança, eu perguntava aos meus pais: "Quem é o favorito?" Você sempre espera ser o favorito. Não precisa ser inteligente para saber que ter um favorito é ruim. Se você tiver um, não conte aos seus filhos quem é. Mas Jacó perdeu essa lição na aula de criação de filhos. Na verdade, ele fez uma peça de vestuário especial para o seu filho. Ele fez uma peça de roupa especial para o filho. Nós às vezes a chamamos de o manto de muitas cores, o que torna muito evidente que José era o filho predileto. Isso era um lembrete contínuo e provavelmente nada discreto para os irmãos de que eles não eram. Não só José é o filho preferido, como ele não é nada modesto a respeito disso. Se eu fosse José e tivesse sonhos sobre meus irmãos se curvando a mim, eu provavelmente guardaria esses sonhos para mim. Mas quando José tem um sonho de feixes de trigo em pé com seus irmãos, e o feixe dele fica ereto, e todos os outros se ajuntam ao redor do dele e se inclinam a ele, bem, ele conta o sonho aos irmãos. Quando eles se zangam, você pensaria que ele guardaria sonhos futuros, mas ele não guarda. Ele tem outros sonhos sobre o sol e a lua representando seus pais o adorando, e todas as estrelas representando seus irmãos se curvando perante ele. Imagine seu irmão mais novo dizendo: "Faça minhas tarefas, me dê seu dinheiro. O que tem para o café?"
Você provavelmente não vai gostar muito desse irmão. De verdade, ouvi alguém dizer que o dom espiritual de José era a interpretação de sonhos, e sua fraqueza espiritual era não saber quando guardar esses sonhos para ele mesmo. Um dia, Jacó envia seu filho José para ver seus irmãos, que estavam cuidando dos rebanhos. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o filho mais velho de Jacó e Lia, interveio. Ele convenceu os irmãos a não matar José, mas a colocá-lo em uma cisterna seca. O plano de Rúben era resgatar José depois. Tiraram a túnica de José. Rúben se ausentou. Enquanto ele estava fora, chegaram comerciantes. Judá teve uma ideia. Ele disse: "O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne." Que cara legal, Judá, certo? Não o mataremos. Vamos vendê-lo para a escravidão. Então, quando Rúben retorna, José se foi. Os irmãos inventam uma mentira para contar ao pai. Eles cobrem a túnica dele com sangue e a mostram ao pai. Jacó a vê e exclama: "Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado." Com certeza, José morreu despedaçado. A vida de José é como estar em uma montanha russa. Ele tem privilégio como filho favorito e é vendido como escravo. Mas ele ascende a servo principal na casa de Potifar, um líder no lar. É uma virada incrível até chegarmos à história de José e a esposa de Potifar. Lemos: José era bem formado e bonito. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. "Venha e deite-se comigo. Espero que você nunca enfrente uma tentação tão óbvia." Alguns de nós vamos, como a senhora Potifar nota José. Pode haver alguém que nos atrai ou que queremos impressionar. E eles vêm até nós e dizem algo como: "Venha para a cama comigo ou peque comigo de forma séria." O que você fará se isso acontecer? Note as próximas 2 palavras. José recusou. Isso é um sermão inteiro em apenas 2 palavras. À medida que a história continua, lemos: José disse: "Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele." Então, o que deu a coragem a José de se afastar da tentação, não apenas uma vez, mas repetidamente, no versículo 9, lemos: José diz: "Como então eu poderia fazer tal coisa perversa e pecar contra Deus?" Há 2 chaves aqui. Primeiro, José percebe que dormir com a esposa de Potifar seria uma coisa perversa. Desde o início, os profetas ensinaram a importância da lei da castidade. Em tempos modernos, lemos na proclamação da família: Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher, legalmente casados como marido e mulher. Para ser claro, hoje os profetas ensinaram que castidade não é só evitar sexo fora do casamento. A primeira presidência disse: fora do casamento entre um homem e uma mulher, é errado tocar nas partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja vestida. Este é um tópico importante. E alguns de nós que estão aqui hoje vamos ensinar aos jovens sobre castidade muito em breve. Se você ensina no seminário ou na escola dominical sobre a lei da castidade, espero que você os ajude a perceber que em breve serão missionários de tempo integral. Estão preparados para ensinar a lei da castidade? Logo serão professores do seminário e líderes de jovens. Quando falo sobre a lei de Deus da castidade com adolescentes, eu tento ajudá-los a perceber que precisam prestar atenção, porque em breve serão eles a ensinar este princípio. Uma pergunta comum é: por que é tão importante viver a lei de Deus da castidade? Eu amo o que o presidente Jeffrey R. Holland ensinou. Ele disse: declaramos que aquele que utiliza o corpo de outra pessoa sem aprovação divina, corpo esse que foi dado por Deus, ofende a alma desse indivíduo. Ao aproveitar-se do corpo de outra pessoa, o que significa aproveitar-se de sua alma, o indivíduo profana a expiação de Cristo, que salva aquela alma e torna possível o dom da vida eterna. E quando alguém zomba do filho da retidão,
entra em um reino de calor mais quente e mais santo que o sol do meio-dia. Você não pode fazer isso e não se queimar. Agora, a maioria das pessoas aqui hoje já recebeu sua investidura no templo. Então, saiba que há 5 leis para a ordenança. Se você não foi investido, é público. Não estou revelando nada indevido. São elas: a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do Evangelho de Jesus Cristo, a lei da castidade e a lei da consagração. Você notou que não há lei específica da palavra de sabedoria ou do dízimo. E a questão que me intriga é: por que a lei da castidade recebe um destaque tão específico, mesmo ela fazendo parte da lei da obediência e da lei do Evangelho de Jesus Cristo? Este é um dos maiores presentes que Deus nos concede, a castidade e a procriação. Este é um presente que apenas Deus possui. E Ele o dá a nós livremente. E não devemos abusar dele. Agradeço. A família faz parte do plano, como sabe, não há sentido sem família. E se nós quebrarmos esta lei, isso destrói as famílias. E vemos isso no mundo hoje, sabe? Com toda a violência e tudo mais. Acho que é porque a família não é mais importante para as pessoas e manter esta lei não é importante. E eu acho também que é para proteger as crianças para que elas nasçam em uma boa situação. Obrigado. Parece muito claro que Deus se importa muito com a forma como a vida começa e como a vida termina. Alguns de seus mandamentos sérios são sobre isso. Você está certo, isso protege a família. Então José, ao entender que era perverso quebrar a lei da castidade, isso fez parte do que lhe deu força para resistir à esposa de Potifar. Mas a outra chave, José disse: como, pois, pecaria contra Deus? Isso é importante porque José percebe que não são só 2 adultos consentindo, senão alguém diria: qual o mal? São 2 adultos, tudo bem, mas José diz que é um pecado contra Deus. Não importa o quão bom você seja em resistir ao pecado, é difícil dizer não, a menos que você tenha um sim maior queimando dentro de você. Posso compartilhar uma pequena analogia com você? Esta analogia é imperfeita, então não a leve muito longe, mas me escute. Quando eu era mais jovem, eu adorava comer guloseimas açucaradas. Eu comia este bolo inteiro sozinho e provavelmente consumi açúcar para uma vida inteira quando completei 27 anos. E por volta dessa época, comecei a notar que sempre que eu comia açúcar, eu comia muito e depois ficava doente. Então, parei lentamente de comer açúcar. Eu só comia em feriados especiais, como os doces de Halloween que meu pai embalava, ou torta de abóbora, ou rolinhos de canela na manhã de Natal. Mas então eu comecei a ficar doente em todos os feriados. Então, eventualmente, eu disse: acabou. Eu não vou comer nenhum doce. Não era que eu não gostasse de doces. Era que eu gostava de ser saudável. Faz sentido? Faz. Se hoje me oferecessem um donut de bordo, eu nem seria tentado a comer. Não porque eu sei dizer não aos doces, mas porque eu digo sim à minha saúde. Agora, só para deixar claro, não estou dizendo que é pecado comer doces. Essa não é a mensagem aqui. Mas o que quer que eu esteja tentando resolver na minha vida, é muito mais fácil dizer sim a algo do que dizer não. Acho que no caso de José, ele não estava apenas se forçando a resistir à tentação sexual. Ele sentia um senso tão profundo de amor e reverência por Deus que a ideia do pecado sexual não lhe era atraente. Não estou dizendo que se for tentado, você não ama Deus, mas sei que Jesus Cristo disse: buscai-me em cada pensamento. E quanto mais fazemos isso, menor será nosso desejo de pecar. Quando se trata de doces, demorou muito tempo para eu perder meu desejo de comer doces. Mas aconteceu. E mais importante, no decorrer do tempo, podemos nos tornar como as pessoas que Alma descreveu. Ele disse que eles, ora, tendo sido santificados pelo Espírito Santo, havendo suas vestimentas sido branqueadas, achando-se puros e imaculados perante Deus, só viam o pecado com horror. Isso pode ocorrer ao aprofundarmos nosso amor e temor a Deus. Sobre a lei da castidade, espero lembremos o que o presidente Nelson ensinou. Ele disse: poucas coisas vão complicar sua vida mais do que violar a lei divina da castidade. Ao tomarem decisões quanto à moralidade, pensem celestial. E caso tenham sido impuros, imploro que se arrependam. Acheguem-se a Cristo e recebam sua promessa de perdão completo ao se arrependerem totalmente de seus pecados. Vamos continuar a história de José. Lemos:
A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Note que a tentação é diária. Você precisa estar pronto todo dia para resistir. Lemos. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: "Venha, deite-se comigo." José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Importantíssimo aqui. Se estiver numa situação ruim, não se afaste, fuja dela. Então lemos, e aconteceu que a esposa de Potifar gritou. Quando os servos vieram, ela acusou José de tentar dormir com ela. Mas eis que Potifar soube que ela mentia e promoveu José em sua casa. Estou brincando. Não é isso que diz a Escritura. Alguns de vocês estão pensando, uau, essa nova tradução é bem diferente. É uma tradução muito diferente. Não é isso que acontece. Potifar joga José na prisão. É possível que Potifar acredite em José, pois se ele realmente acreditasse que José agrediu a esposa, não o teria apenas preso. Ele o teria matado. Então, José fez o certo e foi preso. Às vezes acontece, né? Você é honesto, decide não colar na prova e falha. Aí você pensa, as bênçãos da retidão, certo? Às vezes você faz a coisa certa e a vida é difícil. Eu me pergunto como José se sentiu no primeiro dia na prisão. Ele pensou, ok, Deus, o Senhor vai me abençoar. Dia 7, certo? A bênção deve chegar a qualquer momento. 7 semanas, 7 meses, 27 meses. José está preso há mais de 2 anos. Você acha que ele perdeu a esperança? Eu vejo uma pequena dica nas Escrituras que sugere que ele não a perdeu. No início de Gênesis 39, quando ele está no topo, chefe da casa de Potifar, lemos: o Senhor estava com José. E no final do capítulo, quando ele está na prisão, novamente lemos: o Senhor estava com José. Quando José estava no auge e quando estava preso, o Senhor estava com ele. É um lembrete de que nossas circunstâncias externas não indicam o grau em que Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós vemos claramente que Deus estava com José quando chegamos à história dele com o faraó. Em Gênesis, capítulo 40, José encontra na prisão 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Numa noite, os 2 têm sonhos que os incomodam e José os interpreta. A mensagem é clara. Um deles, o padeiro, morrerá, mas o copeiro viverá. E José pede: por favor, lembre-se de mim. Mas o copeiro se esquece. 2 anos se passam e o faraó começa a ter sonhos perturbadores. Há um sonho com 7 vacas gordas sendo engolidas por 7 vacas magras. Há um sonho de 7 espigas saudáveis sendo consumidas por 7 espigas secas. E ninguém sabe o significado dos sonhos do faraó. Mas aí o copeiro se lembra de José. Então José vem e interpreta os sonhos, explicando pelo poder de Deus que haverá 7 anos de fartura, e estes serão engolidos por 7 anos de fome. Então José diz ao faraó: o Senhor deve nomear alguém sábio para estocar comida nos anos bons, para que a terra sobreviva aos ruins. O faraó reconhece que José é muito competente, e então ele nomeia José para estar no comando. Então, em um dia, José passa de prisioneiro a primeiro-ministro. Nesse período, ele se casará e terá 2 filhos. Primeiro, Manassés, pois Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Depois, Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Agora, eu acho importante pararmos e pensarmos sobre o sonho do faraó. Como isso se aplica a nós hoje? Alguns de vocês se lembram que nos anos 90 surgiu aquela invenção incrível chamada internet. E todas essas ações que tinham alguma ligação com a tecnologia da internet estavam sendo negociadas. E basicamente nos anos 90, você podia só colocar dinheiro na bolsa e ele subia. Era incrível. Em 1998, na Conferência Geral, o presidente Hinckley citou o sonho do faraó. E então ele disse: quero deixar bem claro que não estou profetizando, não estou prevendo 7 anos de fome no futuro, mas estou sugerindo que chegou o momento de colocar nossa casa em ordem. Existem muitos entre nós que estão vivendo no limite de suas rendas. De fato, alguns estão vivendo com dinheiro emprestado. Gostaria de repetir que espero que nunca mais tenhamos de enfrentar outra crise assim. Mas fico preocupado com a imensa dívida que as pessoas deste país, inclusive muitos membros da igreja. Que sensação maravilhosa é estar livre de dívidas e ter um pouco de dinheiro guardado para alguma emergência e que poderá ser usado quando necessário. Eu os exorto a examinarem a situação de suas finanças. Rogo-lhes que analisem sua situação financeira.
Rogo-lhes que sejam comedidos em suas despesas, controlem-se no que se refere a compras, que evitem ao máximo as dívidas, que as paguem assim que possível e se livrem da servidão. Em um período de 2 anos após esta palestra, o mercado de ações colapsou, causando perdas financeiras enormes para muitas pessoas. Mas aqueles que ouviram o aviso do profeta foram abençoados. A igreja hoje continua a ensinar a importância de evitar dívidas e guardar dinheiro para um dia chuvoso. Estes princípios, ensinados desde a época de José no Egito, ainda se aplicam a nós e podem nos abençoar hoje. Agora, hoje focamos em 3 histórias. Vimos as histórias de Diná, Tamar e José. Cada uma delas experimentou profundo sofrimento e cada uma delas poderia, em alguns momentos, ter sentido que Deus as abandonou. E o final de cada história delas é diferente. O sofrimento de José leva ao triunfo. O sofrimento de Tamar levou à justiça. Mas o sofrimento de Diná termina em silêncio, sem resolução. E talvez seja aí que alguns de nós estamos vivendo agora. Olhamos para a história de José. Pensamos, bem, isso é ótimo. Tudo deu certo para você, mas não é assim na minha vida ou na vida de alguém que eu amo. Eu não vejo Deus na minha história. As Escrituras nunca prometem que sempre sentiremos a presença de Deus, mas prometem que Ele nunca nos deixará, mesmo quando a presença dele parece escondida. A história de José nos mostra isso. José foi despojado de sua túnica, traído pelos mais próximos, jogado em um poço, vendido por prata. E através de todo aquele sofrimento, Deus traria vida. José é um eco. Porque outro filho amado viria. Ele também seria traído por um dos seus, vendido por prata, despojado de suas vestes e abandonado por seus amigos. Da cruz, ele gritaria: meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento, não houve resposta. O céu ficou em silêncio. Cristo não veio para que o sofrimento fizesse sentido imediatamente. Ele veio para entrar em nosso sofrimento, para se juntar a nós no poço, para se juntar a nós na prisão, para se sentar conosco, mesmo em nosso silêncio. Não é justo que Diná tenha sido uma vítima. Não é justo que Judá tenha maltratado Tamar. Não é justo que José tenha feito a coisa certa e sofrido mesmo assim. E não é justo que Jesus tenha feito tudo certo e sofrido mais que qualquer um. Mas por causa dele, o sofrimento nunca é o fim da história. O Evangelho não garante que cada parte da jornada será simples ou indolor. Mas graças a Jesus Cristo, o evento mais terrível nunca é a última coisa.